Saudamos a todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus, e aqui nos encontramos novamente para estudarmos a Palavra de Deus. Somos agradecidos a Deus por este dia que Ele está nos concedendo, somos gratos a Deus por este momento que temos para estudar a Bíblia, e também somos gratos a cada um de vocês, onde quer que vocês se encontram, estudando conosco a Bíblia, vocês que nos acompanham todos os dias, nós ficamos felizes e agradecidos, e também agradecidos a todos vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. É muito importante nós compartilharmos a palavra de Deus. São tantas coisas, vulgares que essas pessoas compartilham e corre o mundo nessas bobeiras que eles vão postando a cada dia, e como nós temos uma mensagem para dar ao mundo, a palavra de Deus, que Deus Ele ama cada ser humano e que Ele vai voltar, que Jesus virá para buscar aqueles que o receberem, que o aceitarem, e estes que aceitarem a Jesus, que seguirem os seus princípios, herdarão a vida eterna. É por isso que nós agradecemos a você que compartilha esses estudos com amigos, com grupos, com familiares, enfim, é muito importante o compartilhamento. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, aqueles que ainda não são inscritos, inscrevam-se também. Entre no YouTube, digite Hora Tranquila, vai aparecer ali o nosso canal, você então clique em inscrever-se e já estará inscrito. Você pode também clicar naquele sininho, porque sempre que chegar a mensagem do Hora Tranquila, você já recebe ali o alerta do sininho dizendo que já tem um estudo novo, um momento de oração, enfim, sempre tem algo para nós estarmos conectados com a palavra de Deus. Nós queremos mandar aqui um alô especial para todos vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô especial para Lousa André, lá de Porteiras, no Ceará, o missionário Peralta e todos os irmãos de Los Cedrales, no Paraguai, Vanusa da Mata de São Miguel do Guaporé, em Rondônia, Creuza Maria Teixeira, seu esposo Evilásio, e também a amiga Neuza de Vilhena, em Rondônia. Mandamos um alô também especial para o Nilson Wendler, de Ribeirão, Revelino Silva, lá de Pecém, e Terezinha Passos do Meier, no Rio de Janeiro, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos também alô para vocês. Iremos orar. Nosso Deus e Pai, nós te damos graças por este dia que estás nos concedendo, te damos graças pela vida, te damos graças por tua misericórdia e amor por cada um de nós, e também agradecemos por este momento que teremos agora estudando a tua palavra. Pedimos a unção do teu Espírito Santo para que possamos compreender a tua vontade e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos uma bênção especial a todos os nossos irmãos e amigos, onde quer que estejam, estudando a Bíblia conosco, aqueles que pedem orações, tu sabes muito bem as necessidades, os problemas, as lutas que cada um tem enfrentado. Conceda as bênçãos conforme for a tua santa vontade, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos continuar o nosso estudo do capítulo 8 do profeta Daniel. E aqui no capítulo 8, Daniel então teve uma outra visão, e esta visão ele vê um carneiro e um bode. O carneiro, nós sabemos, simboliza a Medo-Pérsia, e o bode simboliza a Grécia. Este bode, ele tinha um único chifre, só que este chifre foi quebrado, nasceram outros 4 chifres, porque este chifre quebrado foi a morte de Alexandre o Grande. Morreu muito jovem, com 33 anos, e então os 4 chifres que surgiram foram os 4 generais que assumiram então o reinado da Grécia, e eles continuaram conquistando, só que não ia durar para sempre o reino da Grécia, ele também iria passar. Eu quero ler com vocês aqui Daniel capítulo 8, versos 9 a 12, nos diz assim, versos 9 a 12 do capítulo 8. Então, de um dos chifres proeminentes surgiu um pequeno chifre, cujo poder se tornou muito grande. Estendeu-se para o sul e para o leste em direção à terra gloriosa. Seu poder chegou aos céus, onde atacou o exército celestial. Lançou à terra alguns do exército e algumas das estrelas os pisoteou. Chegou a desafiar o comandante do exército celestial ao suspender os sacrifícios diários oferecidos a ele e a destruir
o seu templo. Ao exército celestial não foi permitido reagir a essa rebelião, portanto o sacrifício diário foi interrompido e a verdade derrotada. O chifre teve êxito em tudo o que fez. Quem seria então esta ponta pequena, este chifre pequeno que também surgiu na cabeça do bode? Nós vimos lá no capítulo 7 de Daniel, na semana passada, que o chifre pequeno, naquele animal terrível e espantoso, foi um poder político-religioso que assumiu o lugar de Roma imperial, e este poder político-religioso comandado pelos bispos de Roma, que hoje são conhecidos como Papa, e eles então também foram conquistando o seu espaço e passaram a dominar todo o mundo. Essa expressão que Daniel usa aqui, de um dos chifres saiu um chifre pequeno, significa que esse chifre pequeno saiu ou surgiu de uma das regiões dominadas por um dos generais de Alexandre. E nós sabemos que Roma fica na Europa, isto é, fica no Ocidente, e logo essa região do mundo viu surgir esse poder que iria dominar as nações da terra por centenas de anos. O profeta Daniel viu que o chifre pequeno, que no começo era pequeno, ele se tornou forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Isto aqui, irmãos, significa que o Império Romano dominou os reinos que ficavam ao sul, cujo maior destaque era o Egito, e na época era comandado pela dinastia dos Ptolomeus. E para o oriente, ou seja, em direção a todos os reinos que antes dominaram o cenário bélico mundial, Babilônia e Pérsia, e também dominou sobre a Terra Gloriosa. Isso aqui é uma referência à Palestina, incluindo aí a Judéia, onde estava a cidade de Jerusalém, o local do templo onde o Deus Eterno era adorado. Então não ficou região no mundo conhecido naquela época que não fosse ou que não se tornasse parte desse grande Império Romano, quer no Oriente, quer no Ocidente, quer no Norte, quer no Sul. Roma, a Roma imperial, dominou com mão de ferro sobre tudo e sobre todos no planeta Terra. Agora, diz aqui o profeta Daniel que cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Nós sabemos, irmãos, que Israel era um povo em aliança com o Deus Eterno. Era, não é mais. É certo que os israelitas não eram fiéis a Deus, em sua maioria. Alguns eram, outros não. Porém, quando Israel estava em aliança com Deus, o Senhor mantinha sua palavra de estar ao lado do seu povo, e então, se alguém ferisse, atacasse Israel, significava ferir ao Deus de Israel. E Roma imperial cresceu em poder, cresceu em domínio, invadiu a Palestina, invadiu a Judéia, invadiu Jerusalém e dominou. Então Roma, nós sabemos que com essa atitude profanou com os seus exércitos o templo do Senhor que estava em Jerusalém, pondo dentro do templo aquela águia que é símbolo de Roma, a águia romana, símbolo do poder. E então Roma matou príncipes, matou sacerdotes, muitas pessoas do povo de Deus na Judéia, e Roma pôs na Judéia um governador romano para que este governasse a região sob as leis romanas. Então, diz aqui o profeta Daniel que engrandeceu-se até o príncipe do exército, dele tirou o sacrifício costumado e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O Império Romano, ele engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Isto aqui, irmãos, representa a morte de Jesus, o Messias que Deus enviara a Israel para libertar do cativeiro do pecado, do cativeiro da morte eterna. E quando Jesus nasceu, o mundo naquela época e a Judéia era governada pelo imperador romano Otávio Augusto. E quando Jesus foi condenado à morte, então foi condenado por um representante do imperador romano Tibério César. Então essa expressão dele tirou o sacrifício costumado ou o sacrifício costumeiro, aquele sacrifício diário de oferecer animais que acontecia no templo, então foi exatamente com a morte de Jesus na cruz,
o véu do templo, lá no interior do templo, rasgou-se de cima a baixo, e então o sacrifício diário ou sacrifício costumado, como diz aqui, não tinha mais razão de existir. E esse véu interior, lá dentro do santuário, ele fazia separação entre os dois compartimentos mais sagrados do templo, separava o lugar santo do lugar santíssimo, ou, como diz outras versões da palavra de Deus, o santo dos santos. E essa expressão, então, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo, representa, então, a nova conquista do imperador romano sobre Jerusalém em 70 da nossa era, quando o general Tito, comandando os exércitos romanos, entrou na cidade e a destruiu, destruindo também o templo, arrastando todas as coisas, colocando fim em tudo. Literalmente, o lugar do santuário foi colocado abaixo, foi colocado no chão. E então, aqui diz que o exército lhe foi entregue com o sacrifício costumado por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Amanhã nós vamos estar novamente de volta, dando continuidade a esse estudo do capítulo 8. Leia o capítulo 8 mais uma vez, com espírito de oração, peça a Deus iluminação, sabedoria, e nós estaremos aqui então comentando, trazendo alguns esclarecimentos, e nós vamos entender exatamente este capítulo 8 do profeta Daniel. Lembrem-se, nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3, verso 13. Que Deus nos abençoe.